Bacana, galera. E aí, tudo tranquilo? Bom, estão vendo que hoje o cenário, na verdade o cenário é o mesmo, né? O formato está um pouco diferente. Para não atrasar o envio da aula para vocês, hoje a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente. Eu vou só explicar para vocês aqui, né? Beleza? E vocês vão ter que acessar o arquivo. Nossa, que cara de sono que eu tô. Vocês vão ter que acessar o arquivo que eu coloquei, que eu vou colocar no... agora já, quando você receber eu já teria colocado, né? Na plataforma do Plural, beleza? Então abre lá o arquivo, que vai servir como se fosse um quadro, entendeu? E vai acompanhando conforme eu explico. Veja bem, hoje a gente vai estudar um amigo nosso existencialista, embora seja um cara meio difícil de rotular, chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, beleza? Friedrich, não sei falar alemão. Olha só, esse camarada Nietzsche, ele ficou muito famoso, principalmente muito tempo depois que ele morreu, tadinho. A obra dele acabou sendo misturada com ideias de raça pura, ariana, enfim, ligadas ao movimento nazista. E isso foi uma parada muito ruim para a história do Nietzsche, mas isso não é verdade. Se eu não me engano, a história foi o seguinte: depois que ele morreu, né, a irmã do Nietzsche tinha tendências a curtir as ideias nazistas. Aí tem uma parte da obra do Nietzsche que, se não for bem explicada, realmente abre espaço para essa interpretação, entendeu? Abre espaço para uma interpretação de que ele acredita numa raça superior, se não for bem explicado. E aí a irmã dele foi e direcionou a obra por aí. Então Nietzsche ficou conhecido mesmo um bom tempo depois, se bem que ele não é tão antigo, né? Do século XIX. Se eu não me engano, o Nietzsche morreu em 1900, ou seja, ele é um cara bem pertinho da gente. Mas por que ele é um cara tão famoso? Vamos lá. O conceito do Nietzsche, que, se mal explicado, acaba abrindo um espaço para a gente pensar que ele é a favor de uma raça superior, é um conceito chamado super-homem, beleza? Esse conceito do super-homem a gente pode dizer que é um ponto central da obra dele, certo? Porque o grande lance do Nietzsche é, mostrar para as pessoas, acordar as pessoas. Ele tem essa parada meio Sócrates, entendeu? Ele quer acordar as pessoas, mostrar para o ser humano que é possível viver de uma forma melhor, de uma forma mais plena, certo? Isto é possível fazer com que os seres humanos se tornem seres melhores, super-homens, certo? Só que a questão não é nascendo numa raça superior. Você se torna, qualquer pessoa se torna o super-homem, esse super-homem do Nietzsche, a partir de determinados pontos que ele vai indicando que a pessoa tem que seguir. Ou seja, como nós já vimos, né, o termo ética pode ser utilizado como forma de viver a vida. Ou seja, é possível a gente dizer que o homem, né, o ser humano, consegue chegar a esse estágio de super-homem, certo? Esse estado do super-homem do Nietzsche, a partir de uma ética, ou seja, de uma forma de viver a vida, beleza? Então vamos nessa. O que é o super-homem? É um homem, é um ser humano que se libertou das correntes, da prisão, da culpa que é divulgada pela moral cristã. E o Nietzsche é contra a moral cristã? Sim. Na realidade, eu acredito que o Nietzsche seja contra a moral da igreja, certo? O Nietzsche não tinha essa sensibilidade de perceber que
as palavras de Cristo não necessariamente são as palavras da igreja, né? Existe uma diferença aí, o Nietzsche não enxergava essa parada. Então, enfim. Mas então, para ele, a culpa que a moral cristã coloca nas costas do ser humano é uma culpa que empurra o ser humano para baixo. Empurra o ser humano... I'm sorry. Empurra o ser humano para aquela posição de pecador, posição de pobre, de sujo, de sofrido, entendeu? De pequeno. Na visão do Nietzsche, a moral cristã faz isso, transforma o homem nesse ser pequeno, num ser asqueroso, certo? E é necessário que o homem se livre disso, que o ser humano passe a entender que ele pode ser grande, que o ser humano pode ser forte, que o ser humano deve ser bom, e que isso serve até de exemplo para que outros seres humanos queiram fazer o mesmo também, para que outros seres humanos batalhem para se tornar melhores, sacou? Então não é o nascimento que determina esse super-homem, e sim uma ética, uma forma de encarar a vida. Então o primeiro passo é se libertar da moral cristã. Agora, como que o homem consegue se libertar da moral cristã? A partir da vontade de potência. O que é vontade de potência? Algumas vezes é traduzido por vontade de poder. É uma força que impulsiona, que leva o ser humano à vida. É uma vontade de viver, a vontade de fazer as coisas, certo? É algo que realmente direciona o homem e como se fosse um motor. Não gostei dessa. É como se fosse a vontade de potência ou vontade de poder, é como um motor que leva o homem, é como um veículo, sacou? Que leva o homem no caminho de viver bem, fazer as coisas corretas para se tornar o super-homem. E principalmente, a vontade de potência é o que faz o homem conseguir superar o niilismo. O que é esse niilismo? São vários conceitos, né, que envolvem o Nietzsche, mas está tudo no arquivo aí, você tem que ler junto. Ler enquanto está assistindo aqui. O que é o niilismo? É uma visão que a gente pode chamar, para ficar mais fácil, de nadismo. É você não querer nada, você não esperar nada, você não desejar, não tem expectativa de nada. Basicamente, a ideia do niilismo é o seguinte, cara, pra que ficar se preocupando? Todo mundo vai morrer um dia. Pra que eu vou me preocupar? Pode ser atropelado aí e acabar tudo. É aquela visão do arrumar a cama, entendeu? Pra que eu vou arrumar a cama agora de manhã, se à noite eu vou deitar de novo? Sacou o lance? A resposta é muito clara. Porque entre o momento que você acordou e o momento que você vai deitar de novo, existe um dia inteiro. E nesse dia inteiro é legal, é bom que a sua casa esteja arrumada. Você vai adentrar o seu quarto e você vai ver lá, arrumadinho, bonito, organizado. Ah, mas eu vou deitar de novo. Cara, não pensa no que vai acontecer depois, pensa no agora. Pensa em você sair do quarto para estudar, ou você para trabalhar e olhar, tá lá tudo arrumadinho. Não só o quarto, mas também a sua vida, sacou? Ah, mas eu vou morrer mesmo. Cara, e daí? A morte é uma coisa que faz parte da existência de todos os seres desse planeta. A gente não tem que se preocupar com a morte. Frase de um amigo meu. Esse meu amigo já não está mais nessa terra. Um grande amigo meu. Frase dele. Nascer e morrer independem da nossa vontade. Nós só conseguimos controlar o que acontece no meio. Sacou o lance? É a vida. O que acontece na nossa vida, cara, a gente tem que agir sobre isso. É a vontade de potência, sacou? Essa visão nihilista, nadista de... cara, isso é um equívoco, não tem como dizer diferente. Por quê? Mas eu vou morrer. Sim, mas existe uma coisa chamada legado.
que é uma coisa que, dependendo de como você conseguir se desenvolver, não morre nunca. Eu vou morrer, sem dúvidas, mas as coisas que eu falei, as coisas que eu escrevi, os vídeos que eu gravei, as pessoas cujas vidas eu toquei de alguma forma, cara, isso vai ficar guardado. A memória daquilo que eu fiz com as pessoas que estão próximas a mim vai ficar guardado com elas e de repente pode até ser passado para frente, as pessoas podem contar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque como eu quero ser lembrado? Qual legado eu quero deixar? É o legado do, caraca, e o JR era um cara brabo, né, cara? Botava a gente pra cima, batalhava para que a humanidade se tornasse melhor? Ou eu quero ser lembrado como? O JR, nossa, aquele ali não queria nada, meu Deus do céu. Para baixo mesmo, não ligava para nada, falava que não importa, que pode morrer a qualquer momento. A gente deixa um legado. Não tem como evitar, nós deixamos legado. A questão é qual o legado que a gente vai deixar. Então, segundo nosso amigo Nietzsche, a partir da vontade de potência, a gente supera esse nadismo, né, e vai em busca de uma vida boa, de uma vida forte, de uma vida melhor, beleza? De uma vida que vira exemplo e inspiração para outros seres humanos. Agora, de onde vem esse niilismo, esse querer o nada? Interessante, segundo nosso amigo, depois a gente vai estudar um camarada chamado Deleuze, que estuda essa questão do niilismo do Nietzsche e de outros autores também. Então, segundo Deleuze, vou dar um spoiler logo, o niilismo do Nietzsche começa como uma coisa negativa e é resultado da moral cristã. A moral cristã vai e coloca na nossa cabeça que nós somos pecadores, não tem como evitar. Tem uma passagem da Bíblia que é bem importante para ajudar a entender esse momento do Nietzsche. É quando Jesus fala, acho que para os apóstolos, enfim, Jesus fala: e é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que isso significa? Que ricos não entram no reino dos céus. É claro que eu estou pegando quem está observando essa frase assim fora de contexto, está pegando de forma errada, tem que pegar a frase inteira. Então Jesus não está falando de todos os ricos, está falando daqueles ricos dali, daquele momento que ele estava falando, entendeu? Tem ricos que são pessoas maravilhosas. Lembra da parábola do bom samaritano? Se não lembra, vai pesquisar aí, Google it. O bom samaritano certamente era um cara rico. Quem se não for rico vai conseguir pegar um desconhecido, levar para uma hospedagem, pagar a hospedagem do cara, pagar a comida, não sei o que, falar para deixar o cara à vontade que na volta eu pago? Certamente o bom samaritano era um cara rico e aparece numa parábola de Jesus como um cara maravilhoso, entendeu? Sendo rico. Então a questão não é todos os ricos, são os ricos ruins, entendeu? Mas aí as pessoas pegam só um pedaço. Então ser rico é ruim, ser forte é ruim, ser, como se diz, ser grande é ruim, ter ambição é ruim, e não é isso, não é isso. A parada é como a gente direciona as coisas, entendeu? Mas enfim, então, segundo Nietzsche, a moral cristã coloca o ser humano para baixo, né? Lembra do Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, nós somos sujos, certo? Então, segundo Nietzsche, a moral cristã nos coloca para baixo e nos leva a uma visão nihilista da vida. Mas segundo Deleuze, é interessante ver que esse nadismo do Nietzsche foi o que conseguiu fazê-lo superar a moral cristã. Porque o que acontece? A moral cristã muitas vezes funciona a partir do medo do inferno, do medo da morte, depois pro inferno basicamente, né? De punição, entendeu? Então quando o cara começa a viver de uma forma nihilista, tipo, o cara vai perdendo esse medo de inferno, medo de punição, dane-se tudo, dane-se o mundo, eu não me chamo Raimundo, e com isso ele consegue se desembaraçar daquelas correntes que
que ficam em volta das pessoas pela moral cristã, na interpretação dele, certo? E aí, com isso, ele consegue desenvolver a vontade de potência. Então, vejam direitinho aí o que eu mandei para vocês, tá? O arquivo tá bem separadinho em cada um desses itens, certo? E observem a conexão entre eles. Bacana.